Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje eu vou abranger um assunto que eu costumo falar para vocês aos poucos, mas hoje eu vou ser um pouco mais direto sobre como chegar à iluminação, né? As pessoas têm um interesse quando despertam, né? Quando recebem um chamado interior, começam a modificar um pouco as suas vidas, os seus pensamentos, os seus conceitos, né? Começa a buscar novas ideias sobre o que é a vida, sobre quem nós somos, quem a pessoa é, da onde veio, para onde vai, de diversas formas. Neste caminho, após a pessoa despertar, algumas têm interesse de chegar à iluminação, ou seja, acender a consciência. E quando nós vamos nos deparando com temas como transição planetária, como ascensão, como arrebatamento, como as revelações do Apocalipse bíblicos, como todos os temas que envolvem a mudança que nós estamos vivendo hoje, que abrange várias coisas. Não adianta deixarmos a ciência de lado para nós queremos viver apenas o espiritual, né? Isto é um ensinamento do Buda. O Buda, na verdade, nosso amado Siddhartha Gautama, entre outros Budas que também tiveram, eles vieram aqui nos ensinar, o seu maior ensinamento é como chegar à iluminação. E o que é a iluminação? Eu vou explicar para vocês como um exemplo da minha vida, tá? Por quê? Existem algumas formas de iluminação. Não estou dizendo aqui que nós não tenhamos capacidade para nos iluminarmos como Buda, como Cristo. Buda e Cristo têm uma história muito semelhante. Cristo saiu 40 dias para o deserto para se iluminar, né? Para poder ver que tudo é energia. E depois que ele voltou, é que ele começou a sua peregrinação. Fazer milagres, curar as pessoas, dar a palavra de sabedoria. Então ele tinha consciência expandida e completamente límpida com todas as informações universais que ele precisava para poder cumprir a sua missão. Então quer dizer, ele tirou o véu da consciência, né? Ele expandiu o poder de raciocínio que ele tinha. Nós somos limitados. Nós utilizamos do nosso cérebro, que é um corpo bioelétrico, biológico, mas bioelétrico, com várias conexões, né? Nós utilizamos apenas 5, 10, 15% aqui na humanidade, alguns chegaram, mas quando há iluminação, que é o que? A conexão cerebral, física, com a conexão universal, vamos dizer assim, do Criador, nós conseguimos atingir respostas que hoje, em nossos estudos, não temos como aprender, porque os próprios cientistas ainda estão limitados a essa sabedoria universal. Então, a iluminação, ela se dá primeiramente aos poucos. Nós vamos abrindo portas da consciência e assim atingindo novos níveis de iluminação, novos níveis de ascensão, novos níveis de consciência e novos níveis de vibração, né? Porque a vibração também é importante para todos esses aspectos. E todos os temas como ufologia, espiritualidade, religião, ciência, astronomia, todas essas questões, física, inclusive a física quântica, a energia quântica que está sendo descoberta, que isto vai revolucionar, vai criar a nova era, todas essas questões de energia, física e mecânica quântica, entre outras coisas, é o que vai fazer com que nós tenhamos descobertas inúmeras, importantíssimas para todos nós. Bom, eu não posso fazer um vídeo tão grande falando sobre isso, então eu vou tentar resumir um pouco mais. No meu caso, vou dar como exemplo, quando eu despertei e saí com grande fôlego, grande vontade de buscar informações em temas que eu desconhecia na época,
Eu busquei e passei horas e dias a fio pesquisando sobre muitos temas. E esses temas eram trazidos para mim em meu interior a ponto de hoje eu vou pesquisar sobre OVNIs, hoje eu vou pesquisar sobre povos antigos, hoje eu vou pesquisar sobre a história, hoje eu vou pesquisar sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas, hoje eu vou pesquisar sobre Cristo, hoje eu vou pesquisar sobre cada assunto que vinha em meu interior. Eu sentia vontade e ia atrás do YouTube, de sites, de blogs, de livros, né? Áudios, livros, que eu até prefiro, porque é mais ágil. Então, eu despertei, tive o interesse de novos assuntos, buscar conhecimento e fui atrás. Só que eu sempre fui pé no chão, né? Eu não sou Tomé, mas eu sempre busquei analisar com propriedade, sempre não julgando um lado ou outro. Então, todas as análises que eu fiz perante todos os assuntos que eu tive, eu sempre tentei equilibrar, né? Dentro de um bom pensamento positivo sempre. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu, Carlos Bispo, meus pais se separaram. Imagine, com 3 anos de idade, meus pais se separaram. E eu, pequenininho ainda, tinha já uma certa consciência de não julgar nenhum nem outro pela separação. Então, nunca fiquei chateado nem bravo por isso. Então, sempre amei os dois da mesma forma. De repente, até um podia falar um pouquinho mal do outro ou não, ou algo assim, né? Aquelas rixas que tem nesses períodos. Mas eu nunca julguei nenhum nem outro e sempre estive aberto a amar os dois, né? Entender o lado dos dois. Isso desde criança. E, claro, hoje em dia, como nós já somos adultos e todos vocês já passaram dificuldades diversas, todos vocês já tiveram suas provações e vão ter mais ainda, como eu também tenho, nós temos que cada vez mais ter um poder de discernimento, de pensamento, de escolhas, né, de atitudes cada vez mais avançado. Este é o processo do despertar. Existe para chegar à iluminação um processo do despertar, onde você desperta, recebe o chamado, vai em busca de conhecimento. A partir desses conhecimentos que você recebe, você não pode ser doutrinado. Entendeu? Porque a doutrina, ela já vem de épocas e eras atrás e faz com que as pessoas se aprisionem, que é o que nós vivemos hoje. Inclusive a teoria da conspiração, né, falando assim, que muitos falam sobre os Illuminati, sobre, talvez, não vou colocar em pauta, mas a maçonaria, os Illuminati, os poderosos do mundo, né, vamos dizer assim, os que ditam as regras do mundo, né? Colocando dessa forma, nós também aprendemos que talvez o que nós vemos nas televisões, nos programas, não sejam benéficos para nós inconscientemente, porque eles atingem dessa forma, a gente não percebe, mas inconscientemente talvez não seja positivo. Talvez aqueles programas como o Datena da Vida, entre outros, não estou denegrindo a imagem do Datena, como ele é um jornalista, mas o que é passado ali através dessas mídias é coisas destrutivas para nós. Não são coisas felizes, não é um filme que a gente se emociona no final e por mais que tenha dificuldades no meio do filme, no final a gente até derrama umas lágrimas. Isso é positivo. Você aprendeu alguma coisa ou pelo menos você se emocionou com alguma coisa. Mas tendo uma certa atenção, porque é isto que envolve o plano físico 3D, é você ter esses altos e baixos, as emoções, os sentimentos, uma paixão e um desacerto, mas depois você acaba revendo, às vezes as pessoas se reencontram, ou às vezes as pessoas encontram outras pessoas para ter novas histórias, e assim, mesmo assim, tudo está interligado, tudo vai se manter interligado, e por quê? Tudo está gravado. Tudo está nas lembranças, tudo está nos arquivos akáshicos, inclusive universais, para que em outra vida, quando você existir, de repente você tirar de uma outra vida passada, como nessa que nós estamos vivendo, algo frutífero para um aprendizado. Quer dizer, nós estamos em um processo de evolução. E esse processo de evolução é muito necessário que nós cheguemos à iluminação, nós cheguemos a uma consciência onde nós consigamos viver e seguir os ensinamentos de Cristo, por exemplo. O que Cristo falava? Ame o próximo como a ti mesmo. Ele falava também, leve um tapa
Ofereça outra face. Não é que ele estava dizendo para você levar um tapa físico, mas se você é ofendido, se alguém tentou abaixar sua alegria, sua vibração, sua energia, ofereça outra face. Responda com amor. O que é oferecer outra face? Fala assim: puxa, você me deu um tapa, não físico. Você me ofendeu, mas eu te tenho com amor. Eu peço desculpas se eu te fiz me ofender, se eu te fiz estar bravo, se eu te fiz sentir raiva, que é algo que eu jamais queria que você sentisse. Claro, com o tempo também nós vamos aprendendo que amor incondicional não é ingenuidade. Cristo também chegou nas bancas que as pessoas dentro dos templos sagrados vendiam por dinheiro objetos, como hoje fazem em alguns templos, que falam: ó, essa aqui é a água lá da não sei da onde, essa aqui é uma madeirinha, essa aqui é a areia lá não sei aonde, isso daqui é uma assinatura energética galáctica e eu vendo por tantos reais. Isso aqui é isso aqui é aquilo. Por quê? Hoje em dia, como eu passei um vídeo no canal Carlos Bispo para vocês, do Ademar Ramos, um grande sábio, falando sobre a pobreza no Brasil, sobre como também o que envolve a iluminação e que todos nós somos capazes a isso. E como parceria dessa grande mensagem dele, eu venho aqui falar para vocês. Muitos religiosos, inclusive até espiritualistas, começam a sempre colocar dinheiro envolvido ao propósito. Então a fé das pessoas, tanto nas igrejas, nas religiões, como também nos espirituais, nas espiritualidades, também tudo está envolvido. Pessoas que vendem energia, assinaturas energéticas, ou vendem um pozinho, uma folha, um produto porque é lá de onde Cristo, de Jerusalém, ou sei lá de onde, e vendem aqui nas igrejas brasileiras para ganhar dinheiro, como se isso fosse a salvação. E a salvação só está dentro de você. Como Cristo também ensinou a gente a orar? Em nenhum templo, porque o templo de Deus era nosso. Quando chegou para ele e falou: que templo eu devo ir para orar? Nenhum deles. O templo de Deus é dentro de você. Aonde você estiver, você pode estar orando, você pode estar mentalizando e pensando, agindo de forma através da vontade de Deus. Mas ele, quando chegou e as pessoas estavam vendendo coisas dentro de templos sagrados, dentro de onde falava do Pai, ele derrubou as bancadas lá, porque amor incondicional não é ingenuidade. Ele derrubou e ficou bravo lá. Chegou e ficou bravo lá. E quem que segurava o Cristo? Imagine, todo mundo ficou assustado. E foi lindo, porque ele estava lutando pela justiça, ele estava lutando pelo amor, ele estava lutando para a não enganação da fé das pessoas. Bom, vamos lá, vamos rapidamente como chegar na iluminação. Eu busquei informações e depois eu quis viver os passos de Cristo. Eu quis viver o que eu aprendi com ele. Sobre isso que estou falando para você agora. Eu quis viver, ter paz, ter harmonia. O que Cristo pensa diante de determinada situação? O que Cristo costuma falar às pessoas? Muitas pessoas me acham até chato, porque às vezes eu quero falar sobre o amor, quero falar sobre coisas um pouco mais, de certa forma, amorosas, né? Transcendentais com as pessoas que não me conhecem, e às vezes elas até, né, desconhecidas, assim, qualquer pessoa fala na verdade, e elas não entendem, às vezes me acham chato, mas eu faço isso por amor. Porque o que eu vejo e claro, muitas eu encontro também que choram diante de mim, que quando a gente entra em um assunto e fala de alguma coisa que a gente tem uma sensibilidade da família, do desapego, do rancor, da mudança, de tudo que pode melhorar, muitas pessoas que ainda se tornam até amigas, ou que eu vejo pelo menos uma única vez na minha vida, acabam chorando. Porque é a energia que nós emanamos e também a palavra que nós damos. A energia também está através das palavras. Bom, resumidamente, eu busquei ser uma pessoa boa e seguir um caminho assim o que Deus pensa de mim? O Deus está me olhando e tem a visão sobre eu a qualquer momento. Então o que eu posso fazer, ou o que eu devo fazer em determinadas situações, ou em qualquer situação, durante todos os meus dias, que eu possa fazer o certo, as escolhas certas perante Cristo, perante nosso Pai Criador. Então é assim que eu busquei ter harmonia. Então quando havia uma pequena discussão, um início de discussão, eu tentava não
não errar, não contribuir com essa discussão. E fui aprendendo aos poucos, porque não é de um dia para o outro. Até o momento que eu entrei em um estado de harmonia. E a partir desse estado de harmonia, eu admirava, tinha mais revelações em minhas vidas, nos meus sonhos, né? No meu dia a dia. E comecei a ter cada vez mais recompensas também divinas. E depois de um estado de harmonia que eu ingressei, que era ter uma paz interior, uma paz de consciência plena, eu fui e entrei em um estado de contemplação. E assim eu fui galgando cada vez mais um contato, inclusive físico, com os nossos irmãos extrafísicos, com o próprio Cristo, com o próprio Pai, com os próprios irmãos celestes, galácticos, angélicos, elementais. Então, cada vez mais que você se propõe e tem um dia feliz, 2 dias felizes, 3 dias felizes, 40 dias felizes, você começa a ter a sabedoria de como viver. Mas calma, nós temos desafios e processos no meio desse caminho. Nós decaímos também, aliás, tropeçamos muitas vezes. Mas é aí que nós distinguimos, quando nós erramos, que não foi o certo. O pior é aqueles que erram e nem sabem que erraram e ainda se acham certo até o final. Então, este processo que nós estamos tendo é o caminho, a trajetória para a iluminação. E depois de um outro vídeo eu falo para vocês, se vocês se interessarem por esse assunto, nos comentários, se interessarem eu vou falar para vocês quando eu cheguei a sentir algo único na minha vida. Único, que me transformou totalmente. Eu falo isso aí em outro vídeo para vocês, tá bom? Mas esse é o caminho da iluminação. E através do amor, da consciência limpa, tranquila, quando você tropeça, você ter força para se reerguer, não desanimar, ter propriedade sobre si mesmo, ter amor por você mesmo. E o amor por você mesmo inclui diversas coisas. E eu vou dizer para vocês, primeiro, você tem que buscar tudo dentro de você, porque não adianta. Há muitas doutrinas, muitas religiões, muitas pessoas falando na nossa orelha, desde os pais, dos filhos, dos tios, dos parentes, dos amigos, que sempre querem dar um conselho. Devemos receber, mas devemos filtrar, como uma mensagem que nós lemos, um vídeo que nós vemos, uma matéria que nós nos deparamos, temos que filtrar para ver o que vai agregar a gente. Tem coisas que parte não agrega, mas tem coisas que totalmente pode agregar. Porém, nós temos que raciocinar cada vez melhor para que nós possamos não sermos doutrinados ou aprisionados pelas mentes alheias. E é por isso que devemos tomar as nossas decisões conforme o amor que nós vibramos. E quanto mais amamos, mais distinguimos o nível que nós temos para discernir a razão, a verdade, dentro de um processo maior, da consciência maior que age sobre todas as coisas. Quanto mais nós vibramos e temos mais razão universal, que é um processo infinito de aprendizado, mas que é um processo que já nos liga à fonte maior, mas nós acertamos nossas escolhas e somos iluminados naturalmente por essa energia divina, divindade que vem até nós e nos interliga de forma física, consciencial, em nossos corpos astral, etéreo, nosso corpo causal, todas as nossos chakras, todos os nossos poros físicos, inclusive. A nossa aura, tudo. Isto é o que faz com que nós nos liguemos ao Pai Criador. A chave é o amor. Para isso temos que trabalhar o amor, trabalhar as atitudes, pensamentos e todos os outros aspectos que podemos evoluir e manter-nos equilibrados. Bom, depois eu conto mais para vocês sobre isso, se vocês se interessarem. Amo todos vocês, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória do amor.